a assistir. Estão-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Ok, tudo bem. Pelo menos eu. Sim. Sim. Já me fizeram sinal que sim. Tudo bem. Ok, então nós vamos mesmo começar. E boa noite a todas as pessoas que nos seguem e aos oradores que aceitaram participar neste debate. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Augusto Sousa e estou aqui em representação do Fórum Cidadania Barreiro 21, um grupo de cidadãs e cidadãos um contributo para uma reflexão aprofundada num tempo profundamente marcado, como nós sentimos, pela incerteza, em que o nosso futuro terá que ser pensado tendo em conta diferentes cenários, tendo em conta também a participação democrática, o exercício da cidadania ativa e o envolvimento da comunidade num esforço de reflexão e ação coletiva que ganham, nestes tempos, uma importância renovada. Trata-se de uma iniciativa cívica que pretende contribuir de modo fundamentado e qualificado para a vida política local, através da organização de um conjunto de encontros temáticos e de um fórum participativo. Este fórum participativo vai ser, em princípio, em maio. O próximo debate ocorrerá em janeiro próximo. Depois nós daremos informação de tudo aquilo que... Hoje é o segundo debate que organizamos e temos como tema poder local, economia e ambiente. O Barreiro tem sido profundamente marcado pela polémica gerada em torno da venda da Quinta Brancamp. Por outro lado, existe uma degradação do tecido económico de base local, que não tem encontrado parceiros à altura da autarquia. Os grandes desafios com que os agentes económicos locais se confrontam. No fundo, que Barreiro necessitamos? Que Barreiro queremos? É fundamental, mesmo nas circunstâncias adversas em que nos encontramos, procurar condições para o desenvolvimento de uma economia local diversificada, mais resiliente e sustentável e que se articule com as perspectivas que se vislumbram no futuro. Neste debate, faremos uma primeira ronda por cada orador para uma introdução das suas perspectivas sobre o tema a que seguirá o debate. As pessoas a que assistem, que estão a assistir, podem colocar questões naquilo que aqui no Zoom se chama bate-papo. Em baixo tem, digamos, um botãozinho que diz bate-papo. Se clicarem, depois podem colocar questões durante o debate. Quem é que nós vamos ter aqui como oradores esta noite? Eu vou fazer uma pequena apresentação. Um dos oradores é o José Manuel Henriques, é professor no ISCTE, investigador em programas experimentais que já se foram desenvolvidos, como Pobreza 3, Emprego, ADAPT e o Equal, e em programas nacionais como a iniciativa Bares Críticos, o programa da Rede Nacional, e programas promovidos por outras organizações internacionais como a OIT e a OCDE. Temos também José Paulo Rodrigues, natural do Barreiro, licenciado em Economia, com vasto percurso profissional ligado às tecnologias de informação, com funções de direção e de gestão em várias instituições de crédito e grupos financeiros. Membro de algumas associações e clubes barreirenses, foi presidente da direção do Futebol Clube Barreirense, onde também desempenhou outras funções. Temos também Ricardo Fernandes, natural de Agues Vedros, estudou e viveu no Barreiro até 90, tendo aqui regressado em 2010. Empresário na área da publicidade, é sócio-gerente da empresa KPEtel Marketing, Publicidade e Serviços, que está situada atualmente na Baía Tejo. E finalmente temos Susana Silva, licenciada em Engenharia de Gestão e Ordenamento Rural, reside no Barreiro. É membro do Conselho Nacional e da Comissão Executiva do Partido Ecologista Os Verdes. Ora, relembro que as pessoas que assistem podem, em qualquer momento, colocar questões no bate-papo e, não tendo ainda disponível aqui o José Manuel Henriques, porque nos comunicou, está em trânsito e, portanto, dentro de logo que possível, entrará aqui no nosso debate.
Sendo assim, eu iria pedir, se fosse possível, José Paulo Rodrigues, que pudesse iniciar a sua intervenção, a sua brilhante intervenção, com certeza. Obrigado, Augusto. Enfim, a primeira palavra para saudar todos aqueles que lá em casa nos seguem e também uma palavra de saudação aos meus companheiros de painel. Dizer só uma coisa complementarmente para que, enfim, as coisas fiquem devidamente esclarecidas relativamente ao meu perfil, é que na condição de independente fui candidato nas últimas eleições autárquicas nas listas do PSD. Bom, mas hoje não é disso que vamos falar de uma outra política, da política local e do poder local e da forma como vemos o Barreiro e a necessária alavanca de desenvolvimento económico que precisamos para a nossa cidade. E para dizer que em matéria de desenvolvimento económico do nosso concelho, eu acredito que este tem sido um dos objetivos perseguidos pelos executivos, pelos sucessivos executivos camarários desde o 25 de Abril. Uns com uma visão, outros com outra, mas acredito que cada um dentro do seu modo e dentro dos seus princípios e prioridades procurou fazer o melhor que pôde para o desenvolvimento social e económico do Barreiro. Mas a verdade é que ao fim de todos estes anos, todos nós sabemos dizer que este resultado foi insuficiente, porque hoje somos um concelho que perde população, há um progressivo envelhecimento dos nossos habitantes, somos um concelho, somos provavelmente o concelho da área metropolitana de Lisboa com o rácio mais baixo entre jovens e idosos e, na generalidade dos indicadores sociodemográficos, os resultados são igualmente fracos. Mas, apesar dos resultados obtidos em matéria de desenvolvimento económico serem fracos, continuamos a usar os mesmos instrumentos e, obviamente, o resultado não podia ser outro que não fosse o mesmo. Hoje em dia, nós, quando falamos do Barreiro e, sobretudo, quando falamos do Barreiro com não-barreirenses e recordamos aquilo que foi a nossa terra, falamos do tempo glorioso do desenvolvimento da indústria na Companhia União Fabril, do auge dos caminhos de ferro, das centenas, dos milhares de pessoas que vinham para o Barreiro com origem nos mais variados pontos do país para trabalhar na indústria da construção naval, da reparação naval, da cirurgia. E depois, enfim, conhecendo a situação em que nos encontramos, falamos do nosso potencial, do potencial que se estende de Coina à ponta do Mexilhoeiro, da ponta do Mexilhoeiro à Barra, mas este potencial que temos há muitos anos e que não o temos conseguido materializar em algo que não seja só potencial e de que todos possamos desfrutar, e se não conseguimos materializar este potencial em algo mais que seja do nosso benefício, é porque, com certeza, o trabalho que temos tido para a sua valorização não tem sido útil, não tem sido profícuo e temos que conseguir fazer melhor. Tem que ser possível fazer melhor. Porque se nós nada fizermos, seremos seguramente um concelho com uma forte preponderância de emprego na função pública, no setor social, porque infelizmente nenhum daqueles concelhos limpinhos e arrumadinhos conseguimos ser. Porque poucas são as casas em que não se vêem as marcas dos sinopes deste mundo, a degradação do edificado é evidente, temos um número anormal de casas desocupadas e a insegurança continua a ser, no Barreiro, um tema desvalorizado. Em resumo, eu direi que não teremos investimento em setores que incorporem um elevado nível de mão de obra qualificada e, neste quadro geral, é de facto difícil potenciar o desenvolvimento do concelho. A título de parênteses, direi que um destes dias recebi no WhatsApp um post irónico que dizia assim: a vaca não dá leite. E de facto aquilo era um bocadinho provocatório, desde a instrução primária todos ouvimos dizer que as vacas dão leite. Mas este post dizia: a vaca não dá leite. E de facto a vaca não dá leite.
é preciso tirar leite da vaca. E para tirar leite da vaca, lá explicavam, você tem que levantar cedo, tem que entrar no curral, tem que andar por cima do estrume, tem que pegar um banquinho, tem que prender o rabo da vaca à perna, tem que trazer o baldinho, pôr debaixo da teta, tem que pegar na teta e mungir. E aí vem o leite. Aqui é o mesmo. O nosso potencial é a nossa vaca, mas nós não a estamos a mungir bem. E para transformarmos o nosso potencial em alguma obra concretizável, temos que partir do princípio de que ninguém nos dá nada. Ninguém nos traz aquilo que nós não formos capazes de construir ou de conquistar. No espaço da área metropolitana de Lisboa, todos andamos mais ou menos à procura do mesmo. E aquilo que nós queremos para os nossos, também os outros querem para as suas populações. Querem investimento, querem desenvolvimento, querem bem-estar social. Mas para que a brasa chegue à nossa sardinha, nós precisamos de lutar muito. E por vezes definindo prioridades, fazendo opções e aplicando soluções que podem não ter um imediato reconhecimento eleitoral. Então, mas se é assim, como é que a gente tem que dar a volta a isto? Como é que esta coisa se consegue resolver? E para que tenhamos alguma coisa com o qual podemos contrastar a nossa ação, temos que ter um objetivo. E o primeiro passo que temos que ter é focalizar-nos num objetivo estratégico central e o planeamento da ação que seja capaz de o vir a atingir. E o objetivo estratégico central não é nem a recuperação da área ribeirinha, nem a melhoria da mobilidade e da acessibilidade, ou a recuperação do edificado degradado, nem outras ações que se tornam necessárias na nossa cidade. Essas ações concorrem para um objetivo central, e o objetivo central é e deve ser o de melhorar o nível de vida e a qualidade de vida dos barreirenses, obviamente numa comunidade socialmente integrada e economicamente forte. E o que nos leva a este objetivo é o que todos procuram. E o que todos procuram é investimento gerador de emprego qualificado, que permita atrair população mais jovem e preparada para os desafios profissionais do futuro. Um não acontece sem o outro. E os dois têm de existir ao mesmo tempo. Não há investimento, o investimento não encontra terreno para se desenvolver se não existir mão de obra qualificada que o potencie, nem a mão de obra qualificada será útil em benefício de todos e dos próprios se não houver investimento que a aproveite. E no nosso caso, nós neste momento não temos nenhum deles. Não temos quem queira investir neste território, porque aqui ainda não reconhece encontrar condições para que o investimento frutifique, nem estamos a conseguir atrair ou fixar as pessoas que podem dar um impulso decisivo na dinamização económica da cidade. Mas quem é que a gente precisa de atrair? Quem é que nós queremos fixar? É que isto, embora não pareça, pelo menos na vida de cada um de nós, mas existe hoje no mundo disponibilidade financeira para investir. Há liquidez, há dinheiro, há fundos aptos a investir em alguma coisa que seja, enfim, estruturado, pensado. E neste momento parece que estamos a ir para um cenário de recentrar na Europa um conjunto de indústrias que julgávamos vantajoso deslocalizar para outros lugares do mundo, mas que neste contexto da pandemia veio-se mostrar que afinal a globalização, sendo uma coisa interessante, é uma coisa interessante, mas cada um, mesmo assim, deve reservar para si o adequado nível produtivo que não o fragilize, nem o torne dependente às mãos de terceiros, sobretudo terceiros de outros espaços económicos. Mas sendo assim como é, estamos mais ou menos outra vez no caso da vaca. Ela existe, o potencial está cá,
mas é preciso ir buscar o leite, é preciso tirar o leite, temos que ir ungir. E aqui cruza-se um pouco a necessidade de trabalhar afincadamente na identificação das oportunidades e condições que nos permitam uma vantagem competitiva e a visibilidade perante os investidores. Obviamente que as startups fazem falta e é preciso ajudá-las através de uma ação articulada com a Agência de Investimento e Local. Não há dúvidas sobre esta matéria. O projeto das startups e da Agência de Investimento Local é uma das ações fundamentais para a estruturação do Barreiro. Mas hoje e aqui estamos a falar de outra coisa, não é disto que estamos a falar. Estamos a falar de um outro campeonato, estamos a falar em procurar empreendedores, capital, talento, trabalho qualificado e oferecer condições que consiga levar à fixação de todos eles. Se quisermos trilhar este caminho, devemos definir o que é que estamos em condições de oferecer aos que se querem aqui manter ou aos que se querem cá vir fixar. Sejam empresas, sejam pessoas, seja quem for. E temos de ir um pouco mais além das tradicionais reduções de impostos municipais e taxas municipais e pensar em sérios incentivos à fixação. É claro que, obviamente, que esta é uma ação complexa, difícil e é um grande desafio no plano político, mas é preciso vencer este preconceito que nos impede de apoiar níveis socialmente menos desfavorecidos e contribuir para que no Barreiro o fortalecimento da classe média possa ser a alavanca dinamizadora da economia local. E nós temos no país exemplos de quem tomou uma estratégia como esta e teve sucesso, conseguiu atrair centenas de profissionais altamente qualificados para investimentos que foram captados para determinados espaços geográficos, pessoas, técnicos altamente qualificados, com níveis salariais médios bastante acima da média, e vejam o que é que um investimento destes, que de repente, como quem diga, num prazo de alguns anos, vê chegar à sua cidade, vê que os filhos da terra não precisam de sair para terem condições adequadas para o desenvolvimento das suas competências e vê chegar pessoas que têm níveis salariais interessantes. O que é que isso pode representar na transformação de uma cidade? Obviamente que a política social do município não se pode afastar também dos apoios aos mais necessitados e aos menos qualificados. Obviamente que não. Mas, se este for o único desígnio do município, só encontraremos oportunidade para atividades de baixo valor acrescentado e para salários de subsistência. Não é pelo facto de um país apresentar elevados níveis de analfabetismo que não pode haver investimento na investigação científica. E nesta linha, para trazer ao Barreiro a transformação económica e social que todos ambicionam, é necessário definir esta missão e dinamizar uma equipa altamente qualificada que seja capaz de o materializar. Uma equipa com um mindset e processos equiparados ao de uma Agência Nacional de Investimento, relacionando-os com os níveis governamentais de Portugal e da União Europeia. Uma equipa que seja capaz de se focar na identificação dos domínios industriais que a nossa ambição seja capaz de poder acomodar. Arrisco-me a identificar oportunidades em domínios inovadores nas áreas das nanotecnologias, da biologia, da bioquímica, da indústria farmacêutica, novas indústrias emergentes, indústrias de materiais e tudo isto, obviamente, em colaboração com centros universitários de proximidade, nacionais e internacionais. Uma coisa destas não leva 4 anos a concretizar. E se um político, cuja primeira prioridade seja a sua eleição e a segunda prioridade seja a sua reeleição, um político que tenha estas duas prioridades como primeiras não sentirá o mínimo apego a esta abordagem de que agora vos falo. Porque, obviamente, este
É um caminho em que os resultados não são observáveis ao fim de 6 meses, nem ao fim de 2 anos, mas que, se trilhado, acredito que seja capaz de mudar a face da nossa terra num período de 10 anos. E Augusto Sousa, foi isto que quis reservar para a minha intervenção inicial e desde já agradeço o convite que me fizeram e com todo o gosto participarei e estarei disponível para o debate. Ok, muito obrigado. Eu queria lembrar a todas as pessoas que estão a assistir que podem, em qualquer altura, poder intervir através do bate-papo que está localizado, digamos, aqui no ecrã. E, portanto, podem sempre colocar alguma questão que depois, na altura do debate, iremos colocar aos oradores. Entretanto, bem-vindo, José Manuel Henriques. Felizmente já resolveu os problemas de trânsito, que deviam estar complicados. Seja muito bem-vindo e já passar-lhe a palavra, se não se importa, porque nós iríamos entrar nesta sequência por ordem alfabética e, portanto, como o José Manuel Henriques, eu comuniquei às pessoas que havia um problema aqui de trânsito, mas, entretanto, dar-lhe a palavra. E, de novo, bem-vindo. Agora já tenho som e muito boa noite. Antes de mais, peço desculpa por este meu atraso, mas a saída de Lisboa estava mais difícil do que é costume e eu peço-vos muita desculpa pelo atraso, mas antes de mais gostava muito de agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar presente e ouvir. Eu seguramente será mais estimulante para mim ouvir do que aquilo que vos possa trazer. O que vos posso trazer é qualquer coisa que não é muito relacionado com a realidade próxima e direta do Barreiro e é apenas uma reflexão de um académico e, portanto, alguém que dentro da universidade tenha vindo acompanhar este tipo de desafios. Eu tinha pensado, como intervenção inicial, apenas equacionar 5 grandes assuntos que eu considero, do meu ponto de vista, poderem merecer a nossa reflexão, mas eu repito, são da sensibilidade de um académico, não necessariamente enraizado na reflexão que possa fazer sentido no Barreiro. E antes de mais é trazer a perspectiva como é que a Academia tem visto as coisas de desenvolvimento local, porque é um dos pedidos que é feito em torno das questões dos desafios de desenvolvimento local. E em Portugal nós temos tido uma tendência para associar o desenvolvimento local à tradição do desenvolvimento comunitário, tal como na intervenção que me antecedeu, neste momento já foi enfatizado. Cada vez mais as questões colocam-se em termos de pensar a iniciativa local numa outra forma de pensar o desenvolvimento regional. E isso é qualquer coisa que tem vindo a consolidar-se ao longo das últimas 4 décadas, na prática, e em que nos convida hoje cada vez mais a pensar a imprescindibilidade da capacidade de ação e de iniciativa a nível local, mas sempre com a consciência de que os problemas que procuramos resolver nunca são só locais e, para serem resolvidos, também não podem ser só resolvidos localmente, mas envolvem a capacidade de construir formas de ação coletiva que procurem concretizar essas formas de ação, principalmente se elas envolverem a ruptura com alguns pressupostos mais convencionais. E eu, a propósito disso, gostava de deixar apenas 4 temas para refletir sobre os desafios contemporâneos e a forma como eles se podem colocar. Um deles é um debate sobre como é que nós lidamos ou como é que nos preparamos para lidar com o facto das nossas sociedades serem cada vez mais frequentemente abaladas por fenómenos que nós consideramos que não é possível prever e antecipar a sua ocorrência. Há um autor que eu gosto muito de citar, que é o Nassim Taleb, chama-lhe os cisnes negros. Cisnes negros porque nós não podemos, são raros, nós não, por nossas metodologias tradicionais não conseguimos calcular a probabilidade da sua ocorrência, mas eles são cada vez mais decisivos a marcar o curso das nossas vidas. Tivemos essa experiência com o Covid, tivemos essa experiência
com alguns fenómenos associados ao clima, fenómenos extremos, incêndios, tornados, quedas de granizo. Isso tem a ver com as alterações climáticas e os fenómenos extremos associados à subida da temperatura. Sentimos como o que aconteceu também aqui há 10 anos atrás, com aquilo que se chamou a crise financeira, como é que de repente a falência de um banco nos Estados Unidos teve as repercussões que teve. Ou seja, sentimos que cada vez mais a nossa vida é marcada por acontecimentos cuja probabilidade de ocorrência não pode ser calculada, mas cuja ocorrência é cada vez mais decisiva no marcar as nossas vidas, mas em que só podemos saber é que aumenta a probabilidade de eles ocorrerem, mesmo que nós não possamos calcular a probabilidade da sua ocorrência. Ou seja, sabemos que com a subida da temperatura para os 2 graus, vamos ter que contar com a ocorrência de fenómenos extremos que não podemos antecipar. Isso vai ser inevitável, mas não sabemos o que é que vai acontecer, quando é que vai acontecer e como é que isso vai manifestar. E faça isso, mais uma vez, na perspectiva da academia, então o que fazer face a isso? Se não conseguimos prever o futuro, se não conseguimos antecipar esses fenómenos, então como agir? E aqui não é nada simples, porque uma das perspectivas que se tem tentado desenvolver é a ideia de, bom, muito bem, então se queremos prevenir isso, ou seja, tornamos-nos menos vulneráveis à possibilidade disso ocorrer, à cabeça o que surge é principalmente nós podermos, coletivamente, atribuir sentido à possibilidade que isso mesmo aconteça. Por exemplo, no caso de Covid, para nós foi uma surpresa, mas não tinha sido uma surpresa para alguns avisos feitos pela OMS, para algumas organizações internacionais que fizeram esse aviso, para um documento importante preparado pela administração americana em 2015, em que já estava antecipada a configuração do que iria acontecer. Portanto, é como se nós tivéssemos uma grande dificuldade de nos prepararmos para a ideia de que temos que mesmo atribuir sentido, temos mesmo que nos preparar, porque pode acontecer qualquer coisa que nós não podemos antecipar, temos que estar preparados, dito em bom português, para o que der e vier. E desse ponto de vista, era uma segunda ideia que eu gostava de trazer, se temos que estar preparados para o que der e vier, e isso já começa a ter sinais na iniciativa de alguns governos europeus. O governo sueco, por exemplo, fez distribuir uma pequena brochura aqui há tempo atrás, preparando as pessoas para a possibilidade de terem que acordar um dia sem eletricidade, sem internet, sem telemóvel, um ataque terrorista, uma interrupção na distribuição da água, da eletricidade, enfim, o que seja, mas, portanto, a ideia de estar preparado para que as coisas possam ter disrupções não antecipáveis. E isso, quando se trata de pensar, então, como agir, faz-nos pensar um pouco, e isto era uma segunda ideia que eu gostava de trazer, para a forma como mudou a forma de pensarmos o futuro há 40 anos, de 40 anos para agora. Aquilo que nós podíamos chamar um retrofuturismo. Como é que no passado se imaginava o futuro? E é curioso que, deste ponto de vista da ação e do planeamento, eu ainda sou da geração, quando fiz o meu mestrado de planeamento regional urbano, logo nos primeiros anos, dos anos 80, andávamos todos a estudar planeamento estratégico, cenários, a pensar como fazer cenários de referência, cenários tendenciais, cenários contrastados, sempre a imaginar que haveria um futuro que era antecipável, que eu podia com métodos rigorosos, poder configurar como é que ele se viria a desenhar, e nós tratar-se-ia de pensar como interferir no curso das coisas, de maneira a aproximar o curso das coisas da nossa configuração ideal. E agora, se calhar, estamos a pensar que o futuro é qualquer coisa que nos obriga a pensar exatamente o contrário, que é não tanto o futuro que nós gostaríamos de ter, mas, a nível local, por exemplo, a ação que possamos desenvolver, como preparar-nos para que aquilo que para a comunidade possa ser o pior que aconteça, possa ser evitado. Ou como é que as consequências menos desejáveis podem ser evitadas, ou como é que nós nos podemos preparar melhor para preservar aquilo que para a comunidade efetivamente é essencial, uma vez que não podemos saber o que é que nos pode acontecer. E isso é curioso porque, se pensarmos assim, nós já vamos estando um pouco preparados para isso. Temos, por exemplo, ao nível da emergência, se acontecer qualquer coisa, nós sabemos que temos a proteção civil preparada. Sabemos como é que serão os transportes para os hospitais. Mas estamos menos preparados para pensar, depois da situação de emergência, o que é que pode acontecer nos dias a seguir. E os dias a seguir, seja ela uma emergência climática ou financeira ou outra coisa qualquer, aquilo que nós, os ingleses, chamam o day after, pode implicar que tenhamos que ter alimentos, mas antes dos alimentos temos que ter água.
E para termos água e alimentos, tem que os alimentos já estar prontos e disponíveis nessa altura e têm que começar a ser produzidos antes. E para podermos ter a capacidade de comunicar, se os sistemas centrais falirem ou falharem, temos que ter energia descentralizada e produzida. Portanto, o acesso à água como primeira prioridade, que é aquilo que nos permite, ou que de que dependemos mais na nossa sobrevivência imediata. Ter alimentos preparados, nós já usamos as expressões, na nossa proximidade, falamos em circuitos curtos, na experiência dos países do norte da Europa e do centro da Europa, no passado, tinham experiências que nós hoje chamamos de agricultura urbana, que era a forma dos operários poderem ter um complemento salarial produzindo para o autoconsumo. A Alemanha, os países de leste, os chamávamos países de leste, têm vastas experiências desse estilo. Ou seja, as questões, por exemplo, da agricultura urbana, da diversificação setorial, da diversificação funcional dentro do mesmo território, vêm ao encontro exatamente desta perspectiva, e era disso que se falava há 40 anos atrás, quando se começava a falar em desenvolvimento regional endógeno, e o desenvolvimento local procura acolher essa reflexão hoje. Se tomarem, por exemplo, a iniciativa das Nações Unidas, que é designada como Food for the Cities, alimentos para as cidades, corresponde à percepção de que no momento em que, com a transição do milénio, mais de metade da população mundial passou a viver em áreas urbanas, isto quer dizer que mais de metade da população mundial ficou a depender da produção de alimentos longe do seu contexto existencial. E, portanto, face à iminência da possibilidade de disrupções nas grandes cadeias de distribuição a nível mundial, das grandes escala, então isto é uma vulnerabilidade que teria que ser acolhida com urgência. Basta ver na internet Food for the Cities e veem como é que as Nações Unidas formulam essa questão. Portanto, se nós pegarmos a ideia do retrofuturismo, como é que antes víamos o futuro, mas como é que agora temos que o ver, isto tem repercussões fortíssimas na forma de pensarmos o que é que são as prioridades, quais são as questões essenciais a preservar, o que é o desenvolvimento nestas condições, quais são os instrumentos de planeamento para fazer isto, e isto obriga-nos a uma reflexão profunda sobre aquilo que ainda estamos a fazer e a urgência de nos prepararmos para uma configuração diferente dos desafios que nos colocam. E, a propósito disto, é uma terceira ideia que gostava de deixar. É interessante, e a iniciativa Go20, que alguns possivelmente terão acompanhado, adotou a noção de problemas sociais complexos. Ou seja, os problemas que, afinal, com os quais lidamos nas nossas comunidades e que associamos às questões do desenvolvimento, a pobreza, o desemprego, até a insustentabilidade, que está associada ao desenvolvimento sustentável, afinal, são problemas, e daí a designação de problemas sociais complexos, que é uma forma benigna de traduzir para português, uma coisa que vem do inglês, que é wicked problem, problema perverso, é uma coisa estranha de traduzir para português. Mas, no fundo, o que é que nos obriga a pensar? Obriga-nos a pensar que nós, sem querer, estamos muito pouco habituados a definir com rigor aquilo que se trata. Por exemplo, em Portugal é tradicional confundirmos privação com pobreza, mas agir a nível local naquilo que pode ser feito para combater a pobreza não é apenas assistir as pessoas na privação, na emergência, na situação de carência. É como é que nós nos organizamos para reconstituir condições de autonomia que permitam autonomia na satisfação de necessidades. E aqui é todo um leque de assuntos que vem com essa, no desenvolvimento local, a capacidade de agir para, promovendo outro desenvolvimento de acordo com as prioridades que são diferentes, preservando o que é essencial, como é que nós nos organizamos para ver com outros olhos o papel do empreendedorismo inclusivo, do empreendedorismo social, da captação de investimento que venha de fora, dos setores prioritários. Tudo isso tem que ser pensado à luz de uma outra forma de pensar o futuro. Uma quarta ideia, e agora aparece-me já para o fim, é que, no fundo, isto tudo não é muito diferente daquilo que já está formalmente consagrado, explícita ou implicitamente, no Tratado de Lisboa. Ou seja, a nível europeu, o reconhecimento de que nós temos que nos organizar nas nossas sociedades para uma outra capacidade de ancoragem territorial, da nossa capacidade de agir, e que isso pressupõe que as nossas instituições, as nossas organizações tenham outro grau de competência e excelência na forma de lidar com estes assuntos na totalidade das nossas localidades, é que, no fundo, isso é que é o sentido do princípio da coesão territorial, tal como o Tratado de Lisboa o consagra, e que não é necessariamente o desenvolvimento regional, mas como é que a nossa administração se torna mais flexível face ao território, como é que conseguimos integrar setorialmente a diferentes níveis do território, como é que nós podemos
acomodar iniciativas municipais ou dos governos locais que permitam facilitar a integração intersetorial, como é que podemos envolver a sociedade civil e depois como é que nós podemos integrar, para que isto seja possível, uma forma de pensar o desenvolvimento a partir do local e, portanto, o desenvolvimento local de uma forma que não é apenas o acolhimento de efeitos que vêm de fora, mas é a nossa capacidade de agir para, face às nossas prioridades, fazer com que as coisas aconteçam de acordo com essas prioridades. E, portanto, o Tratado de Lisboa, eu gosto muito de citar isso, até porque isso depois foi trabalhado e muito aprofundado depois pelo relatório Barca, é talvez no contexto europeu o documento formal que mais nos ajuda a refletir sobre o protagonismo que pode ter que vir a ser esperado dos governos locais, das organizações de base territorial local, e como isso já está consagrado formalmente nesse tratado e desenvolvido com algum pormenor no relatório Barca. Finalmente, eu acho que nós temos, e o Barreiro tem uma excelente experiência nesse domínio, Barreiro e outros municípios à volta, sem reinventar a roda, eu acho que há uma longa experiência, por exemplo, em torno de programas portugueses como a rede social, a experiência das câmaras nos PDMs, tudo aquilo que pode ser aperfeiçoado para vir ao encontro deste tipo de desafios, já existe. É apenas uma questão de os revisitar ao abrigo ou à luz de desafios que são diferentes. E, por exemplo, apenas o exemplo do caso da rede social. A rede social, se calhar, a partir da experiência que já existe, é uma forma que não existe em mais nenhum outro país da União Europeia, daquilo que se chama, a partir do Tratado de Lisboa, como uma nova forma de governança multinível, intersetorial, colaborativa. Mas nenhum país da União Europeia tem uma coisa destas, permite, no fundo, que esta forma de governança se concretize na totalidade das localidades do nosso país, para usar essa expressão. Temos que visitar isso, ver as potencialidades que isso tem, que aperfeiçoamentos pode ter. Por exemplo, o caso da diversificação setorial é importante, a rede social só contempla os setores ditos do social, não se abre à economia, à agricultura, ao turismo, à cultura, onde seriam outras áreas, como por exemplo já acontece na região autónoma dos Açores, na concretização dos polos de coesão social e desenvolvimento. E finalmente, à luz destes novos desafios, põem-se problemas face aos instrumentos de planeamento que ainda temos, como é que nós podemos, com instrumentos de planeamento que são construídos numa expectativa de configurar o futuro, que demoram muito tempo a realizar, que pressupõem formas de conhecimento muito exaustivas, e se calhar temos que evoluir para formas mais expeditas de pensar o planeamento, que nos preparem melhor para a ação imediata, para uma ação imediata para prevenir o que nós, acima de tudo, queremos evitar, e isso permite-nos também refletir a sério sobre aquilo que é a nível local, e o Barreiro é um bom exemplo por aquilo que me vou percebendo, de que a inovação social que nos faz falta não é apenas aquela que decorre das políticas públicas, da inovação das políticas públicas, e também não é só aquela que possa vir a evoluir a partir da sociedade civil e que, para alguns, deverá substituir um Estado que está incapaz de se preparar para os desafios contemporâneos, com o perspectiva com a qual eu não me identifico, mas também a inovação social pode ser o exemplo de como a sociedade civil, e o Fórum, quem sabe, pode ser um bom exemplo disso, permite antecipar o que possam ser reflexões e ilustrações de possibilidades de ação, que não é necessariamente o Estado em vez do Estado, mas antecipando-se, mostrando novos caminhos para aquilo que podem ser novos desafios para as políticas públicas e as formas de elas poderem ser concretizadas nas condições com as quais temos de nos defrontar hoje. Eu sei que são comentários muito académicos, muito vindos da academia, sei que possam estar muito longe da vossa sensibilidade imediata, mas é aquilo que os académicos podem fazer. De qualquer forma, agradeço muito o convite de estarem presentes e estarei disponível para, naturalmente, podermos aprofundar estas ou outras ideias em que eu, estando aqui presente, possa também contribuir. Obrigado pela vossa atenção. Até já. Ok, até já. Muito obrigado. De qualquer maneira, eu queria adiantar que os académicos têm boas contribuições e da mesma maneira que é muito importante entrar num processo de governança colaborativa, também é muito importante que as reflexões se façam contando com todas as pessoas aos seus diferentes níveis e com os diferentes níveis de participação. E, de facto, é isso que nós estamos a tentar fazer com este fórum. Muito obrigado pela sua intervenção. Ricardo Fernandes, agora é a vez do empresário, que já tem uns aninhos
de trabalho e que, a partir aqui da sua experiência mais recente na BIATES, tem certamente qualquer coisa a dizer sobre, na prática, que caminhos é que nós podemos ir trilhando a partir das dificuldades, dos encolhes que vamos sentindo no dia-a-dia. Bom, antes de mais, boa noite a todos, aos meus colegas de painel e boa noite a todos os que nos seguem lá em casa. Eu tenho que dizer que eu sinto-me aqui um pouco um outsider, porque eu não sou uma pessoa estudiosa destes assuntos, não me dedico muito a estes assuntos, tenho uma vida um bocado preenchida, não só profissionalmente, mas como também familiarmente, e nem tenho tido muito tempo, e vou ser muito sincero, também senti um bocadinho afastado, porque acho que hoje, quando se tenta debater principalmente as experiências locais, as atividades locais, eu acho que se começa sempre a debater poucas ideias e muitas ideologias, e é por um tipo de debate que eu pessoalmente tenho que fugir e tenho tentado fugir desse tipo de debate. Mas pronto, convidaram-me e eu acedi com prazer, mas vou falar numa perspectiva como cidadão do Barreiro, que voltou ao Barreiro há cerca de 10 anos, e como empresário, que hoje tem a sua empresa e que trabalha no Barreiro. Eu temo que o Barreiro, depois da pandemia e destes confinamentos, se vá manter confinado. Eu hoje sinto que o Barreiro é uma cidade fechada, sinto que o Barreiro é fechada fisicamente, inclusive, ou seja, o Barreiro tem hoje 2 acessos por estrada, por Coina e pela via rápida, não contando o acesso que vem pela via da Moita, que nos deixam nós, empresários, e ainda hoje tive um exemplo, por exemplo, para entregar uma encomenda a Lisboa, 2 horas de fila na ponte. E isto é recorrente, e isto é exemplificativo, uma pequena dificuldade que nós aqui atravessamos e que vamos ficar confinados se vier a instalar um aeroporto no Montijo, vamos ficar pior. E isto são assuntos que me preocupam enquanto empresário, por causa destas movimentações, mas também enquanto cidadão, a qualidade de vida, ou a perda de qualidade de vida que aí advém. Quando acedi a participar neste debate, fiquei um bocadinho ansioso, exatamente por não ser um estudioso e possivelmente não estar à altura do painel. Mas, como empresário, e vou falar da minha experiência como empresário, sinto e tenho... Eu, por exemplo, a minha empresa não é uma empresa que concorre a concursos públicos, mas tenho ouvido testemunhos que é uma grande dificuldade no nosso concelho participar em concursos públicos, que, por exemplo, que as empresas locais só ganham 6% dos concursos públicos. Pronto, são notícias que me vêm a chegar e com as quais eu me preocupo. E acho que nesse sentido também tem que ser feita alguma coisa, tem que se implementar políticas de apoio aos empresários locais. E elas podem ser variedíssimas, umas mais utópicas, umas mais objetivas, mas sejam elas quais forem, tem que se começar a pôr algumas em práticas. Não podemos estar sempre a discutir o que é que se deve fazer e não fazer nada. Não é? E acho que muitas vezes não se faz nada porque depois cai-se no debate ideológico e não se debate as ideias e não se debatem objetivos. E lá está, e por isso eu não gostava de participar. Eu acho que este executivo, eu quando vim para o Barreiro há 10 anos, estávamos em plena crise, e o executivo hoje, que está na Câmara do Barreiro, na altura andava a fazer campanhas, encontros, e eu fiquei um bocadinho decepcionado porque se valorizava muito pessoas que tinham 2 empregos, ou seja, a completa desvalorização do trabalho, e eu fiquei um bocadinho chocado com esse tipo de atuações. E eu acho que o caminho não é esse, o caminho é a valorização do trabalho, porque só com a valorização do trabalho é que nós podemos ganhar qualidade de vida, ganhar tempo para este tipo de iniciativas, ganhar tempo para dar de nós à sociedade, enquanto um todo, e ter um papel mais ativo.
Eu acho que é urgente no Barreiro haver, não lhe quer chamar um balcão, não lhe quer chamar um gabinete, vou-lhe chamar uma iniciativa que dê ouvidos às empresas, mas uma iniciativa que seja proativa, porque se for tipo um balcão de recepção de empresários, não serve. Tem que ser um balcão proativo no sentido de ir conhecer as empresas, os empresários, as pessoas que nelas trabalham, as atividades que elas exercem, os produtos que produzem, e cruzar estas informações todas para utilizá-las de uma forma mais objetiva. Pode ser um balcão, um gabinete, uma instituição, eu não sei como lhe chamar, que ajuda as empresas do Barreiro a participar nos concursos públicos do Barreiro, a concorrer a fundos estruturais, a fundos europeus, a outro tipo de fundos, a capitais, que ajuda as empresas a aceder a estudos de mercado que elas não têm às vezes acesso, que ajuda as empresas a informações específicas, que ajuda as empresas até a alguns assuntos legais, que promova a cooperação, consórcios de empresas barreirenses para outro tipo de concursos, até mesmo além do Conselho, além portas do Conselho. Claro que eu não vejo isto numa perspectiva de dar. Para mim é muito importante, nós temos direitos e temos deveres. As empresas têm que ter direitos e têm que ter deveres. Eu acho que este tipo de gabinete, apoio, volto a repetir, tem que pedir contrapartidas a estas empresas também, que ajuda. Tem que pedir contrapartidas, por exemplo, na área ambiental, certificar-se que as empresas têm boas práticas na área ambiental. Tem que, entre aspas, ser aqui um agente balanceador das necessidades do Conselho, dar apoios por dar apoios, sem criar uma hierarquia das reais necessidades do Conselho. Vou dar um exemplo que ninguém me leva a mal, porque se calhar toca alguém. Eu acho que hoje em dia no Barreiro já tem demasiadas agências imobiliárias. Um gabinete de apoio deste género não pode promover o nascimento de mais agências imobiliárias, não pode promover, se calhar, o nascimento de mais hipermercados, não pode promover, não pode ter a mesma atitude, ou seja, é com o conhecimento das empresas, com o conhecimento dos empresários, com o conhecimento do tecido, é que um tipo de movimento destes pode, inclusive, hierarquizar a necessidade do Conselho. E as empresas que são mais necessárias nascer no Conselho e emergirem no Conselho, essas empresas estão mais acarinhadas, mais acauteladas, mais acompanhadas, com este tipo de coisas, com formação, com apoios para formação, com apoios a fundos, o que seja, porque lá está, o Conselho revê ali também uma necessidade emergente daquele negócio, daquela empresa, daquele setor, daquela atividade, o que seja. Mas lá está, eu volto a dizer, não haver aqui uma dependência. O José há bocadinho dizia, ou seja, não é criar aqui uma vaca onde venha uma mar, peço desculpa a expressão, é exatamente pôr aqui uma vaca e dar meios e ensinar a como colher o leite, e se calhar ensinar algumas empresas como é que se passa pelo estrume, como é que se atravessa o caminho, ter um papel proativo, para ter papéis, ter um gabinete e só ajudar e só dizer que se faz, acho que disso todos nós temos conhecimento de que já existem muitos exemplos e não chega. Agora lá está, isto não é uma coisa para 4 anos, não é uma coisa para responsabilizar um executivo, isto tem que ser uma política enquadrada, transversal a 2, 3 executivos para que tenha algum sucesso. E se não entrarmos aqui num campo, numa discussão de ideias e começarmos a olhar pelo campo ideológico, lá está, isto tudo cai e isto tudo é utópico. Eu vejo com algum desagrado também, já como cidadão, a falta de política ambiental que hoje se testemunha no Barreiro. Não há política ambiental, os espaços verdes estão ao abandono, o da Brancamp nem vale a pena bater mais no ceguinho, e a mim custa-me que na questão da Brancamp, quer dizer, para mim era uma não questão, quer dizer, não se pode vender e não se pode fazer projetos em cima das premissas que estão, quer dizer, é uma não questão, como por exemplo também é uma não questão o aeroporto, para mim é uma não questão, mas eu até percebo que há uma necessidade do aeroporto, vamos para o aeroporto, não percebo é que este executivo esteja ao lado
de decisões destas sem ter uma contrapartida, política, sem ter uma contrapartida de interesse local, lutar por uma terceira ponte. O Executivo não luta por uma terceira travessia do Tejo para o Barreiro. Nós já temos de Almada e Oeiras aí a apadrinharem-se para querem uma travessia a Algés-Trafaria. E nós, não vejo o Executivo com esta bandeira, com esta e com outras, independentemente da cor política, ou o que seja. Ambientalmente, eu não vou falar do ambiente de uma forma macro, porque não tenho conhecimentos para isso, como disse, não estudo isso. Vou falar só um bocadinho do que tem sido a minha experiência nos últimos 10 anos no Barreiro, que é, lá está, vejo que o espaço verde, por exemplo, o Parque da Cidade, ou abandono, completamente ao abandono, não se pode ir ao Parque da Cidade à noite, por questões de segurança. As hortas que lá havia uma iniciativa tipo hortas que deixou-se morrer, o espaço em si está degradado, e como esse há outros espaços verdes a morrerem a olhos vistos. Depois eu vejo, falou-se aqui na questão da água, a água hoje é de um capital, e continua-se a estragar água de uma forma que a mim já me aflige, porque a regra dos nossos espaços públicos está de uma forma, se vocês perderem um bocadinho de atenção, está completamente sem controle, sem rigor nenhum. Hoje em dia acho que já é possível implementar sistemas de regra que até se ligam e desligam com a atuação por telemóvel, que medem os sistemas de umidade e nos dizem, os sistemas dizem-nos quando é que é para ligar um sistema de regra, quando não vale a pena ligar um sistema de regra. Eu aqui perto da minha casa tenho 2 espaços verdes que são regados, quer chova, quer faça sol, são regados à mesma hora, enquanto muda o horário de verão para o horário de inverno, regam-se exatamente à mesma hora, quando até a hora devia ser também mudada. Isto são pequenos exemplos, e aqui é o meu testemunho como cidadão, e no fundo me alerta para estas. A recolha do lixo no Barreiro, a minha experiência é que está pavorosa, e não é só a recolha do lixo em si, o recolher o lixo orgânico. O que me preocupa é que se continuar a incentivar campanhas para que as pessoas reciclem, não, agora ultimamente já mudaram o paradigma, já não dizem às pessoas para reciclar, felizmente mudaram o paradigma e já dizem às pessoas para separar o lixo, porque isso também foi uma grande mentira que vivemos durante muitos anos, é que nós é que devíamos reciclar, coitados de nós os desgraçados que produzimos lixo em casa é que devíamos reciclar, e quando nós, na nossa mão, também podemos reciclar, mas o que nós podemos fazer de uma forma se calhar mais forte é separar o lixo. Mas nós separamos o lixo hoje para quê? Hoje separamos o lixo, eu chego aqui, por exemplo, à porta da minha casa, eu tenho o lixo todo misturado, salta do plástico para o papelão, salta aos... Quer dizer, o orgânico está misturado porque não recolhem o lixo. Depois puseram uns caixotes que incentivam a gente a separar o lixo à unidade. Acho muito bem, quer dizer, não se mediu os efeitos práticos que essa medida iria ter, sem se calhar fazer uma campanha de sensibilização junto das pessoas. Sinto que, por exemplo, ali no Parque da Baía do Tejo, sinto que não vejo nenhum apoio às empresas licenciadas em questões de ambiente, não sinto, lá está, não tenho conhecimento, mas por esta pequena amostra, vê-se, acho que se tira ilações o que é. Porque eu acho que aqui, desculpem-me, têm que ser os executivos, sejam os camarários, sejam eles o que forem, têm que ser eles a chamar a si a responsabilidade. Porque eu acho que mandam muito para cima do cidadão esta responsabilidade de separar o lixo, de reciclar, de ser ativistas e de cuidar, e nós somos uns coitados, porque nós é que temos a responsabilidade agora já temos a preocupação de separar o lixo, agora vamos ter de separar o lixo orgânico, vamos ter a preocupação de, já nos sentimos quase obrigados a ter que trocar as nossas viaturas por automóveis elétricos, quando nem se sabe qual é a valência destas medidas, e quando se vê depois os executivos a saírem de fininho desta equação. Eu gostava que
os nossos executivos fossem mais ativos. E acho que têm que descobrir caminhos como ser ativos, como ser proativos. E esse, pronto, é assim um bocadinho a mim, o meu testemunho. Eu acho que, agora vou puxar a brasa à minha sardinha, que acho que o Barreiro também necessita de reunir aqui um capital humano, que pense no Barreiro. Eu não queria puxar completamente a brasa à minha sardinha. Eu vou dizer o Barreiro como uma marca, que o Barreiro tivesse uma marca. Eu não queria falar uma marca enquanto só um objeto visual, um logotipo, uma identidade. Mas que fosse algo que fizesse uma pesquisa válida sobre o nosso património. O nosso património é vasto, desde o natural, desde o ferroviário, do industrial, o histórico, e é tão vasto que eu acho que havia aqui matéria para nós criarmos uma marca congregadora de muitos valores, de muito património, que permitisse também às empresas, ou que muitas empresas, neste conjunto de valores, nestes patrimónios, achassem uma alavanca para se promoverem, para surgirem novos negócios e para se aventurarem em outras aventuras empresariais. E isso, lá está, não é com um concurso público que se faz chegar aqui, uma empresa de publicidade XPTO ou uma grande empresa de comunicação, não, isso tem que se reunir movimentos artísticos do Barreiro, associações de património do Barreiro, e tem que se criar aqui um género, há um movimento, eu não sei como, peço perdão, um movimento que se preocupe com esta questão, porque esta questão do património pode ser muito importante, como o Barreiro fazer um salto, passar uma ponte. Nós quando visitamos o mundo, eu não sei se eu raramente consigo ficar nos centros da cidade, são caríssimos, e raramente consigo ficar nos centros. E fico sempre em zonas afastadas do Barreiro, e não fico por isso, dos centros, e não fico por isso, não me sinto aliado do centro, não me sinto afastado. Sinto que há condições para. Acho que o Barreiro pode ser uma grande alternativa a sul, até para nascer aqui um turismo. Agora, um turismo, nós não nos interessa trazer para aqui centenas ou milhares de pessoas de uma forma não sustentada, se não tivermos nada depois sustentado para receber essas pessoas e que no fundo alavanque negócios ou seja, só temos aqui hotéis por hotéis, não vale a pena, só temos aqui, criarmos aqui mais um dormitório, não vale a pena, mas pronto, este é um bocadinho a minha visão, eu peço desculpa se calhar por ser um bocadinho rude, se calhar por ser um bocadinho, mas é a minha visão como cidadão e como empresário, e que tive 20 anos fora do Barreiro, nunca deixei de amar o Barreiro continua no meu coração, cá estou e vou ficar, e mesmo com as dificuldades que nós hoje sentimos, sinto que há muitas capacidades humanas e não só no Barreiro. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo Fernandes. O debate faz-se com pessoas de pensamento diverso e, portanto, a sua intervenção enquanto empresário é um dos elos importantes neste processo todo. Não é? E, portanto, muito obrigado, porque será com certeza um elemento importante para aquilo que se vai seguir depois da intervenção da próxima oradora, que é o debate. Já nos colocaram algumas questões aqui no bate-papo, mas eu lembro a todas as pessoas que estão a assistir que podem formular questões, podem formular comentários. Agora, eu vou dar a palavra a Susana Silva e portanto, provavelmente algumas questões que se colocam aqui do ambiente, ouviremos com certeza alguma coisa da sua parte, e pronto, e tem a palavra. Obrigada, Augusto. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Eu acho que estive sempre com o microfone ligado. Estão-me a ouvir bem? Sim? Ok, ótimo. Sim. Então, muito boa noite a todos. Eu queria começar por agradecer o convite ao Fórum Cidadania Barreiro 2021 na pessoa do Augusto Sousa. É um prazer participar nesta reflexão de hoje, neste pensar o nosso Barreiro. E, acima de tudo, que cidade necessitamos e queremos.
Eu penso que acima de tudo, importa cada vez mais estas iniciativas de cidadania participativa, que acredito, se não fosse a atual pandemia, uma sala, neste caso, naquele dia nos franceses, estaria repleta, onde esteve previsto o nosso debate, aquela sala estaria repleta de pessoas para debater a nossa cidade. E acrescentar com convicção que numa democracia representativa, a qual só o é se garantir a maior pluralidade de forças com representação e expressão social, há espaço bastante para que se pratique e se incentive a democracia participativa, a organização de exigências, de respostas e de alternativas que se possam fazer ouvir e estar presentes no que toca a processos de decisão. E temos, neste aspecto, temos tido exemplos recentes de sucessos de participação cidadã, em que um grupo considerável de cidadãos se organizou e conseguiu mobilizar as populações para causas importantes e cruciais de desenvolvimento das suas regiões. E aqui referia a plataforma cívica do aeroporto da BA6 Montijo Não e a plataforma Abrancamp é de Todos. No que diz respeito ao aeroporto, e também já foi aqui falado, o Governo já afirmou, e cito, recentemente afirmou, face à pandemia e à perspectiva de dentro de alguns anos se poder retomar a atividade aeroportuária à data anterior à crise pandémica, o tempo que temos pela frente permitiria ponderar a eventual avaliação ambiental estratégica do processo do Montijo. Ora, é claro que neste caso a pandemia veio desacelerar e muito todo este processo em torno do aeroporto, da localização do aeroporto, pela quebra dos números do turismo e, por conseguinte, a diminuição da pressão sobre o aeroporto da Portela. Mas acredito também convictamente que se não fosse a pressão desta plataforma que alertou e que mobilizou a população para este problema à escala local, regional e nacional, juntamente com o apoio de algumas autarquias, infelizmente não todas afetadas por este projeto, ele não teria recuado da forma como hoje recuou. O projeto do aeroporto na base aérea do Montijo é um exemplo a nível nacional em que o poder económico e privado se sobrepõe ao interesse das populações e domina por completo o poder político. E porquê? Porque em total desrespeito pela qualidade de vida das populações, a escolha desta localização nunca obedeceu a critérios onde o interesse público tenha prevalecido ou sequer tenha estado presente. Foi mesmo ponderado pelo atual Governo a alteração de legislação com o único propósito de passar por cima das câmaras municipais que deram parecer desfavorável a este projeto. Outros exemplos que poderia dar em que o poder económico sobrepõe ao interesse das populações e ao ambiente é o caso, por exemplo, da prospecção e exploração de lítio a norte do país e a de hidrocarbonetos na costa alentejana e no Algarve. No Barreiro, mais localmente, temos um exemplo, mas também com impactos positivos também ao nível regional, que é a Quinta do Brancamp, junto da qual também um grupo de cidadãos se organizou e mobilizou a população barreirense, e não só, para a defesa daquele espaço único e pertence a todos nós, numa área altamente sensível no que diz respeito ao equilíbrio ecológico, ambiental e patrimonial. A par da atual pandemia que enfrentamos e que mobiliza todos os esforços a nível mundial e que não poderemos desligar das questões ambientais, as alterações climáticas, também já aqui faladas, são um dos maiores desafios que a humanidade hoje em dia também enfrenta. Não podemos esquecer que todas as atividades humanas, em maior ou menor grau, dependem de serviços de ecossistemas que se encontram gravemente ameaçados pelo aumento da temperatura e pela alteração dos padrões de clima, que já se fazem sentir por todo o mundo, com extremos climáticos a destruir vidas e localidades. Perdão. Depois de vários anos, após o final do período de cumprimento do Protocolo de Quioto e depois do fracasso de várias conferências das partes, foi, em dezembro de 2015, assinado o Acordo de Paris. Os Estados Unidos... Susana, peço desculpa. Sim? Há aqui um problema qualquer com o som. Com o meu? Sim, há aqui um ruído de fundo. Não sei se é do próprio microfone. De qualquer maneira, pode ser. Continua, está bem? Sim, mas é só para chamar a atenção, está bem? Está-se a ouvir mal, é isso? Não, agora está bem. Ok. Devia ser aqui... Sim.
Portanto, os Estados Unidos voltaram a desvincular-se deste acordo, alegando Donald Trump que era desvantajoso para a economia deste país. O objetivo do Acordo de Paris é limitar a subida da temperatura do planeta abaixo dos 2 graus relativamente à era pré-industrial e fazer um esforço para limitar essa subida a 1,5 graus. A proação e a reação ao fenómeno das alterações climáticas implicam 2 vertentes de intervenção: medidas para mitigar a mudança do clima e medidas de adaptação aos efeitos das alterações climáticas. Relativamente à adaptação, é fundamental fazer um levantamento das vulnerabilidades existentes, identificar a fragilidade de certas infraestruturas e gerar um ordenamento do território e de atividades que permitam enfrentar com maior resiliência o aquecimento global, tendo em particular atenção ao ordenamento florestal, a proteção das arribas e dunas, bem como a opção por culturas menos intensivas e menos dependentes de água. E relativamente à mitigação, impõe-se reduzir a emissão de gases com efeito de estufa, em particular o CO2 e o metano, e para o efeito Portugal precisa de se tornar progressivamente menos dependente dos combustíveis fósseis, optando designadamente por fontes de energias renováveis, apostando na eficiência energética, trilhando um caminho determinado para o encerramento das centrais de carvão a muito curto prazo, criando um sistema de transportes coletivos que responda às necessidades das populações, apostando no consumo alimentar mais sustentável, apostando na utilização da produção local para as necessidades de consumo local, também já aqui falado pelo José Manuel, para evitar a enorme pegada ecológica de transporte diário de longo curso dos alimentos e também tornar as cidades e as localidades mais eficientes e portanto, não necessitando destes alimentos, deste transporte que tantas emissões causa também. E face a esta problemática, urge, portanto, alterar paradigmas, fomentar e compatibilizar um desenvolvimento social, ambiental e económico que dê uma resposta sustentada às populações, que defenda a sua qualidade de vida, e essa é também, na minha perspectiva, a função do poder local, que se pretende o mais participado possível. Durante a anterior gestão autárquica, o Barreiro foi um dos concelhos pioneiros, e lembra desta questão, na promoção da Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas e, entre outras importantes ações, foi adquirida a Quinta do Brancampo para devolver à população para que esta pudesse usufruir de um espaço com valores ambientais e patrimoniais únicos. Infelizmente, esta estratégia, importante ferramenta de gestão, mitigação e adaptação local às alterações climáticas, ficou estagnada. Aliás, na página da autarquia estão os documentos referentes à estratégia municipal que datam de 10 de março de 2017 e desde aí nada mais foi feito para tornar o Barreiro uma cidade mais resiliente face a esta problemática. Antes, pelo contrário, e como sabemos, a atual gestão autárquica vendeu a Brancamp para o projeto que todos conhecemos e, segundo o anunciado pela imprensa em junho, com um toque de Veneza. Ora, o Barreiro, sendo uma cidade com uma enorme extensão de frente de rio, está, como todas as cidades nas mesmas condições, extremamente vulnerável aos efeitos da subida do nível médio das águas do mar, como consequência das alterações climáticas. Não é admissível, face aos cenários, e se calhar também respondendo ali ao Escoval, não é admissível, face aos cenários que estão, que já não são bem cenários, não é? São, infelizmente, realidades, que se pretenda construir massivamente habitação em pleno leito de cheia, junto ao rio, quando em locais onde isso em tempos era permitido, se está a proceder um recuo, as expropriações e, em alguns casos, a demolições, no sentido da proteção das populações e dos seus bens. Todos vamos lutar para que isto não aconteça, mas a verdade é que se este projeto for em frente, arriscaríamos mais cedo que tarde a ter no Barreiro uma réplica de rio das torres de Ofira em Esposende, que continuam em risco iminente de ter que ser demolidas face ao avanço do mar. O espaço aqui do Brancampo foi adquirido pelo anterior executivo com o objetivo de ali se criar uma área verde e usufruto público da população e que ao mesmo tempo serviria de proteção e mitigação da cidade face às alterações climáticas. Esta aquisição na altura foi apoiada por toda a população, que já nas festas do Barreiro como que invadia um pouco o espaço da Quinta, mas perspectivando-se toda uma requalificação ambiental e patrimonial, todos entenderam que a devolução daquele espaço seria sempre uma mais-valia para a população, para a cidade e também para a própria área metropolitana onde o Barreiro se insere. Eu estou em crer que só os membros do atual Executivo concordam com esta venda.
toldados, quem sabe, por outros interesses. Se falar com vários barreirenses, me dirão que a venda da Quinta do Brancampo foi um grave erro, uma estratégia inversa ao que a própria população pretende e a cidade necessita. No anterior debate promovido pelo Fórum Cidadania, foi várias vezes falado na postura do atual Executivo quer face à oposição, quer mesmo face à plataforma da Brancamp, e de facto o que verificamos é que estamos perante uma gestão da cidade virada de costas para a sua população. No meu entendimento, não se podem desenvolver cidades sustentáveis, resilientes, apostadas num desenvolvimento sustentado, equilibrado no que diz respeito às questões sociais, ambientais, económicas, se o poder local estiver de costas voltado para a sua população e para a sua qualidade de vida. Não há democracia participativa sem a efetiva participação dos cidadãos. A organização de lutas que gerem capacidade de reivindicação sobre os governantes é um dos pilares mais determinantes do desenvolvimento. É por isso que o sentido crítico, interventivo e o sentido de justiça dos cidadãos em geral é determinante para o desenvolvimento das cidades, das regiões e do país. Terminava com duas questões muito rápidas. Uma frase para a nossa reflexão, que também foi já aqui abordado: pensar global, agir local, sempre com a participação das populações. E ao tema do nosso debate, poder local participado, uma alavanca para o desenvolvimento económico sustentável e inclusivo, valorizando o trabalho e protegendo o ambiente, acrescentava o social, pois quer queiramos, quer não, são os barreirenses que constroem a cidade, que têm todo o potencial para ser uma economia local, diversificada, mais resiliente e sustentável. Obrigada. Muito obrigado, Susana. Eu, em primeiro lugar, gostava de perguntar aos oradores se têm, de imediato, algum comentário a fazer, digamos, às preleções que foram feitas, em primeiro lugar. Por enquanto, não. Então, queria colocar uma questão: que tipo de ações estão ao alcance do poder local em termos de desenvolvimento, no mundo em que as dinâmicas de investimento têm uma escala supralocal? Eu sei que estou a fazer esta pergunta, que de certa maneira ela já foi focada, quer pelo José Paulo, quer pelo José Manuel Henriques, e os outros oradores também, pela Susana e pelo Ricardo, mas queria colocar esta questão e começava por colocar ao José Manuel Henriques. Ligando a uma questão que para nós é absolutamente fundamental, que é este processo de uma governança colaborativa. Nós consideramos, eu posso dizer claramente em nome do Fórum, que é absolutamente fundamental que os processos de desenvolvimento das comunidades se façam interagindo, colocando em ação os diferentes níveis. Isso requer, de facto, que se incremente a democracia participativa. Porque há uma frase que eu costumo dizer: quem não faz inquérito não tem direito à palavra. Isto quer dizer que é absolutamente fundamental que cada um de nós tenha a possibilidade de ganhar conhecimento, ganhar experiência de participação e, portanto, ser um elemento ativo nas cidades, comunidades onde estamos. E pronto, e voltava a lembrar a questão, que é: que tipo de ações estão ao alcance do poder local em termos de desenvolvimento no mundo em que as dinâmicas de investimento têm uma escala supralocal, mas que obviamente tendo em conta estas últimas questões que eu coloquei. José Manuel Henriques pode nos adiantar alguma coisa e depois darei a palavra aos outros oradores. Agora já está. Já tive autorização para ligar. A questão que levanta é uma questão muito, muito atual, muito interessante e difícil de responder, mas é uma questão central, não é? Porque nós, isso é um assunto, por exemplo, que está muito presente nas minhas aulas e que tem a ver com o facto dos alunos, por exemplo, que é a experiência direta que eu tenho, de trazerem sempre
uma reflexão sobre o que é o desenvolvimento, o que é a ação para o desenvolvimento, em que repetem exclusivamente, de uma forma muito mecânica, aquilo que ouvem na televisão ou que ouvem no discurso político. E quando fazemos um trabalho de alguma reflexão crítica sobre isso, eles acabam por sim, dizem 3 coisas para essa, e depois voltam ao princípio e dizem outra vez o mesmo. Ou seja, é chegado um tempo em que temos que ser cada vez mais cuidadosos conforme como usamos as palavras. O que é que nós realmente queremos dizer com desenvolvimento? O que é que realmente estamos a pensar quando dizemos isso? Porque a forma de pensar a ação não é independente da forma como eu pensar o desenvolvimento, ou seja, dito outras palavras, a transformação que eu acho que seria bom de ver no contexto em que eu estou a agir. E depois o problema, se essa transformação é qualquer coisa que decorre automaticamente da maneira como neste sítio se vai exprimir aquilo que se passa no mundo inteiro, as dinâmicas de transformação globais, do investimento, vamos lá, não é só do investimento, mas todas as relações económicas internacionais da maneira como estão envolvidas no designado processo de globalização, porque estes chavões de desenvolvimento e globalização, por exemplo, escondem muitas outras coisas. Desenvolvimento. Nós muitas vezes dizemos, agora falamos muito em desenvolvimento sustentável, mas depois dizemos na prática que estamos a falar em termos de prioridades à atração de capital, ou o crescimento económico, ou que tem um papel importantíssimo, mas temos alguma dificuldade às vezes de relacionar qual é a transformação que queremos ver acontecer, que chamamos de desenvolvimento, como nós gostaríamos de ver, assim como a natureza da mudança que ocorreria de qualquer forma, mesmo que não se fizesse nada. O que é que eu quero dizer com isto? Gosto muito de ler o que sobre este assunto tem a dizer um autor como Joseph Stiglitz. E o Stiglitz está sempre a dizer isso e acentua muito uma ideia que é a seguinte: a globalização em si própria corresponde a uma expressão contemporânea, se quisermos dizer agora com uma linguagem também muito própria, que tem a ver com a forma como o capitalismo contemporâneo hoje está organizado a nível mundial e que, portanto, rompe com as fronteiras nacionais e tem formas de se organizar a nível internacional que configuram as tais dinâmicas sem território do capital que está móvel e mais ou menos disponível, em si próprio não é bom nem mau. É potencialmente muito bom, este processo pode ser potencialmente muito bom e potencialmente muito mau. Mas só, efetivamente, a sua potencial bondade se realiza se houver uma ação em conformidade com isso, assim como só se conseguirá evitar os seus piores males se houver uma ação concertada com isso. E, portanto, ele diz sempre que a maneira como depois, do ponto de vista do desenvolvimento, a globalização se concretiza não é independente da forma como se interpreta o que está a acontecer e se age em conformidade com isso. Por exemplo, quando há pouco, na mesa e no painel, o meu colega de painel, Ricardo Fernandes, que me antecedeu, falou muito na ideia do gabinete, começa por designá-lo como um balcão, uma iniciativa, um gabinete, portanto, uma forma, que eu chamaria agora uma forma do município organizar, aquilo que também o outro colega de painel no início falou, numa espécie de uma agência para a inovação, uma agência para o desenvolvimento a nível local, uma forma, ou uma agência de desenvolvimento, como lhe chamávamos no passado, uma forma organizacional qualquer que permita afirmar ou contribuir para uma afirmação coletiva da dinâmica empresarial da região. Agora, vindo diretamente ao encontro da sua pergunta, Augusto. Se a globalização encerra, por exemplo, novas oportunidades interessantes para a exportação e para a comercialização de bens para os empresários locais, se calhar não é automático que um empresário... Agora vou sair do Barreiro para não tornar o exemplo demasiado próximo da vossa realidade, mas em Santo Tirso, as potencialidades que a globalização pode trazer para a exportação de confecções podem ser muito grandes, mas isso pode precisar, mas para beneficiar dessas potencialidades é preciso uma capacidade organizacional que permita às pessoas, por exemplo, participar nas feiras de Itália, mas participar nas feiras de Itália, saber o que é preciso fazer, saber levar a informação que é precisa, saber como contactar potenciais clientes lá, como organizar isso antecipadamente, como falar inglês ou italiano, se for caso disso. Tudo o que é preciso preparar para a missão, se fosse o caso, precisaria de alguma capacidade organizacional que pode não estar à disposição de nenhum dos empresários individualmente.
De toda maneira, não há dúvida que, para beneficiar dessa oportunidade, é preciso haver uma capacidade de organização que quer no plano da comercialização, da organização da participação, da promoção ativa da exportação, da distribuição, os canais de distribuição, quer nos aspectos jurídicos, que também o meu colega de painel chamava a atenção, nos estudos de mercado, etc., etc., da formação, em todas essas dimensões, não há dúvida que, sem elas, se calhar, fica prejudicada a capacidade de os empresários individualmente poderem beneficiar das oportunidades da globalização. E o inverso também é verdade. Ou seja, a ideia do captar investimento e atrair investimento externo para atividades que possam ser privilegiadas, também pode perceber esse trabalho de casa prévio, que permita, simultaneamente, a negociação com um potencial investidor em torno de atividades que no Barreiro sejam privilegiadas, e eventualmente ser menos favorável a outras que, por alguma razão, o Barreiro possa não privilegiar. Até porque há aquele paradoxo sempre que ao qual eu sou muito sensível, e imagino que no Barreiro tenho vindo a perceber, é uma questão muito sensível, que é o problema da acessibilidade a Lisboa. Eu tenho uma grande dificuldade de pensar ainda, porque se por um lado eu compreendo bem a perspectiva dos empresários, e de facto eu próprio tive a experiência quando fui algumas vezes ao Barreiro recentemente, a ponte é um problema, o que é imaginar a acessibilidade dependendo da ponte, mas também é verdade, se o Barreiro se tornar demasiado acessível a Lisboa, também favorecerá que o Barreiro seja uma escolha preferencial para um uso suburbano do Barreiro. E quem diz um uso suburbano, mesmo que possa ser um uso turístico, possa ser um uso turístico para vir para o Barreiro uma população que, possivelmente, gerando rendimentos noutro concelho, possa trazer um poder de compra para o Barreiro que é superior. Se isso tem vantagens do ponto de vista do comércio local, se calhar isso também pode induzir um aumento de preços no Barreiro, que torna quem está no Barreiro a viver de rendimentos do Barreiro mais dificilmente preparado para acompanhar essa subida de preços, seja na habitação, seja no comércio local, seja onde for. O que, paradoxalmente, e por isso é que a questão do desenvolvimento é importante, eu posso ter investimento, posso ter novos residentes com poder de compra, posso ter um aumento do PIB, posso ter um aumento da captação do PIB e poder ter a maioria da população do Barreiro empobrecida porque os preços subiram e os seus rendimentos não acompanharam. E isto é muito paradoxal, mas merece ser refletido a sério porque a acessibilidade tem sempre dois lados. E o qual dos lados privilegiar não é indissociável da questão que o Augusto de início levantava, que é a ação possível. E eu diria, enfim, antes de mais, há duas formas de responder, que a ação possível, para usar uma expressão do Ciroli, é, antes de mais nada, como dizíamos, já os meus colegas de painel também, parar e escutar, por exemplo, e conhecer os empresários, e antes de agir, ouvir bem e saber traduzir em ação concreta aquilo que é realmente preciso que seja feito, e ajudar também a refletir sobre a complexidade do que está em jogo, e hoje nada é tão simples como parecia aqui há um tempo atrás, e se há uma realidade que temos à frente, é a necessidade de ser muito rigoroso nisso. E o tema da acessibilidade, que eu acho que é muito sensível no Barreiro, é um tema extremamente sensível porque é muito perverso por vários lados que tem. Tem sempre dois sentidos as estradas e tem sempre efeitos perversos os mecanismos que aparentemente são só positivos. Mas eu sei que isto é um tema muito sensível e há alguma forma também de agir face a ele. Peço desculpa se me alonguei. Tudo bem. Eu perguntava se José Paulo se tem alguma coisa a acrescentar tentando, digamos, aduzir aqui alguma coisa a estas questões do que é possível fazer, sabendo que há este processo de desenvolvimento no território, mas sempre em ligação com o exterior, não é? E as implicações que isto traz. Está com problema com o som? Não, eu precisava da sua autorização. Ok. Porque é o Augusto que comanda os microfones de todos nós. Não, é outro colega. Ok, tudo bem. Pronto, seja quem for. Mas pronto, enfim, relativamente a isso, eu gostava de focar aqui o seguinte. O Ricardo
abordou uma temática relacionada com a forma como é que nós tornamos fortalecido o atual tecido económico e empresarial do Concelho do Barreiro. O que é necessário para o fortalecer? Que necessidade vai ter, que necessidades sentem hoje os empresários locais e de que forma podemos vir a apoiá-los? A questão que o Augusto põe é uma questão noutro plano. Como é que nós somos capazes de atrair para o nosso concelho alguma coisa que seja capaz de o transformar, criando alguma, eu não direi disrupção com a continuidade, mas não pensando que temos um tecido empresarial suficientemente consolidado para alavancando exclusivamente nele, levar e potenciar o desenvolvimento económico e a melhoria das condições de vida que a população do Barreiro necessita e anseia. Hoje em dia, a generalidade, um bocadinho também como já aconteceu há alguns tempos, a generalidade daqueles que, vivendo na terra, adquirem competências profissionais por via da instrução e dos graus académicos, da sua vida académica, não encontram, a generalidade deles, não encontram no Barreiro forma de dar continuidade ao seu trabalho e têm dificuldade em se vir aqui a fixar. E o que estamos a falar é de encontrar um processo que seja capaz de romper com isto e de atrair, obviamente não vamos atrair para aqui, não conseguimos numa primeira instância atrair para o Barreiro investimentos de grande dimensão. O que estamos a falar é de encontrar nichos, definir, debater, avaliar, procurar apoios, conhecimento e identificar nichos que sejam capazes de trazer ao Barreiro uma determinada vantagem e uma notariedade numa determinada área, em aspectos relacionados, obviamente, com dimensões em que sejamos capazes de competir. E estes setores de nicho são indústrias emergentes, são aspectos relacionados com a inovação. Noutros concelhos do país, tem sido possível atrair numa dimensão razoável investimentos apoiados pelas autarquias que deslocalizam funções que existiam noutros lados ou não e que trazem para a cidade um novo grupo de pessoas que permitem à cidade fixar alguns dos seus filhos que de outra forma não será possível. Não podemos pensar que é só pelo crescimento orgânico, contínuo, que conseguimos ir lá. Eu recordava aqui há uns tempos uma intervenção, eu não gostaria de focalizar aqui o debate em questões de natureza de política partidária, mas recordo que se tomava como algum exemplo de que nos últimos anos o investimento mais sensível que houve no Barreiro foi de um ginásio. Um ginásio que é muito interessante, não digo que não, que nos faz falta, mas é o exemplo de investimento que temos em 4 anos, aquele mais significativo, que conduz a uma determinada, obviamente, à criação de novos postos de trabalho, mas cá estamos naquilo que falávamos há pouco. Há postos de trabalho de trabalho menos qualificado. Temos que estar à procura de outra coisa. Temos que estar à procura de outra coisa que nos transforme. Por isso, falarmos e termos aqui uma forma organizada de os investimentos os investimentos chegam-nos de fora, mas há empresas especializadas na sua captação. Agora, temos que fazer também a nossa parte. Temos que trazer à oferta a forma como é que nós
como é que o Barreiro pode atrair. Eu recordo, por exemplo, enfim, não tem muito pouco a ver, mas não sou capaz de me esquecer que, enfim, no âmbito dos programas académicos para estudar fora, as universidades inglesas facilitam o acesso e apoiam o alojamento de alunos externos que para lá vão nos seus primeiros anos, criando depois instrumentos, criando eles próprios instrumentos que levem à sua integração na comunidade. Não podemos pensar que temos os olhos mais bonitos do mundo e por termos uma frente ribeirinha fantástica, todos os outros vêm aqui deslocar. O tema da acessibilidade, como o José Manuel Henriques disse, é um assunto para nós fundamental. E sendo verdade aquilo que ele disse, eu não sei se de facto será o Barreiro aquele que mais sofrerá com a eventual possibilidade de termos uma linha direta de acesso a Lisboa. É porque no dia que isso acontecer, o concelho do Barreiro é de facto o concelho que fica mais perto de Lisboa. E os problemas da suburbanidade talvez possam não ser aqui tão vincados como já foram no passado, enquanto não tivemos nenhuma linha de acesso a Lisboa. Fomos provavelmente o concelho mais suburbano da área. Portanto, dizer que efetivamente ir à procura de instrumentos de investimento externo que sejam suscetíveis de ser atraídos para a cidade, não só é desejável como é possível. E é possível, mas numa lógica de trabalho organizado, que não seja de um fogacho para responder a uma expectativa de investimento, que seja pensado em que nichos e de que forma e que, sobretudo, comece por definirmos as condições que temos para oferecer àqueles que aqui se podem vir a fixar ou a continuar. E conhecendo isso, desenvolver trabalho nesse sentido. É isso que nos falta. Não pensar que somos, pela redução das taxas e dos impostos municipais, capazes de atrair um grande investimento, porque nas circunstâncias atuais tal não é possível e dificilmente, se continuarmos nesta senda da continuidade, dificilmente o conseguiremos, Augusto. Obrigado. Ricardo, alguma questão a acrescentar? Então faz favor. Vamos lá. Pronto, esta questão das empresas e de como crescer e como o Conselho crescer e de facto como saímos do Conselho e como passamos além portas, como pensar de uma forma mais global, eu penso que esta preocupação vai ter que estar sempre patente, mas não pode ser o foco. Nós temos que começar a pensar aqui no Barreiro, como nos organizarmos para podermos dar o passo seguinte. Se não nos organizarmos aqui no Barreiro, se não tivermos um conhecimento do nosso setor empresarial, dos nossos setores, da nossa mão de obra, de qual é a qualificação das empresas que temos, qual é a oferta de produtos, como é que vamos oferecer, como é que vamos cativar outras empresas para se virem aqui localizar, sejam elas quais forem, investimentos tecnológicos, bioquímicos, o que seja, se não conhecermos a nossa realidade, dizer, olha, para vos oferecer, temos aqui uma quantidade de empresas que prestam estes serviços com esta qualificação, nestas áreas, porque as empresas não vivem sozinhas, as empresas não se instalam sozinhas e precisam de fornecedores, precisam de parceiros, se nós não conhecermos bem o nosso tecido empresarial, não podemos fazer uma oferta de valor para capitalizar investimento, não podemos, não. Por isso é que eu acho que temos que começar a pensar primeiro pequeno, organizarmos para depois conseguir dar o salto. Agora, claro, a verdade é que as nossas necessidades e as nossas barreiras passam muito para além do concelho, passam muito para além do Barreiro. E não podemos deixar de pensar global, mas não podemos deixar como objetivo. Se a nossa primeira atenção vai, ok, como é que eu vou capitalizar um investimento de uma grande empresa para vir para o Barreiro? Acho que é errado. Acho que tem que ser primeiro o tecido empresarial do Barreiro. Temos que marcar um caminho, temos que traçar um objetivo. Não podemos começar a pensar em grande já. Depois levantou-se aqui a questão da acessibilidade.
é verdade que tem sempre dois lados. Nós podemos ter um acréscimo de trânsito, podemos perder qualidade de vida, é verdade. Agora, eu acho que nós já estamos a sentir perda de qualidade de vida. Para quem todos os dias tem que regressar de automóvel de Lisboa para o Barreiro, está a sentir isso já na pele todos os dias. Quem tem que sair daqui do Barreiro para ir a uma reunião a Lisboa, quem tem que ir para entregar um produto a Lisboa, está a sentir isso na pele todos os dias. Ou seja, essa perda de qualidade já se está a sentir todos os dias. E é cada vez mais notório, porque nós, é verdade que quando a Ponte Vasco da Gama surgiu, houve aqui se calhar um bocadinho de alívio, porque nós todos tínhamos, ok, eu faço mais 50 km, mas vou por ali, pelo menos vou sempre a andar, alivio um bocadinho o espírito, mas a verdade é que hoje já não é solução. Hoje quando se sai do Barreiro em direção à Ponte Vasco da Gama, ficamos parados na moita, de manhã. E é preciso não haver acidentes, porque se houver acidentes não, mas isso não, até que uma terceira via também estamos expostos a essas situações, não é? Mas, ou seja, nós estamos mesmo confinados, vamos ficar confinados, ou seja, isso claro, pode até não passar por uma terceira via, por uma terceira ponte, mas tem que passar por alguma coisa, e é o executivo, este executivo e outros que virão, que se têm que pôr na linha da frente nesta batalha, porque não podemos deixar o Barreiro assim, não podemos abandonar essa luta. E lá está-se à espera de quê? Que movimentos como o nosso, movimentos como o da Brancamp, que se façam eles a luta pelos executivos, que lutem pelos executivos. Não é, o poder não é o mesmo, a força não é a mesma, peço desculpa, não tirando mérito e não tirando a todos os movimentos que possam surgir com essas ambições e com esses objetivos. Eu só queria dizer que quando pensei neste género de balcão, eu acho que nós estamos fartos de exemplos deste tipo de balcões e deste tipo de associações para promover o empreendedorismo e que não funcionam. Eu se calhar vou ser utópico, mas eu queria que fosse uma coisinha um bocadinho mais além. E que fosse uma coisa mais além, porque as empresas depois chegam-se muito a este tipo de movimentos para quê? Para fundos, para só requerer. Não, aqui tem que ser uma coisa que peça também às empresas contrapartidas. Uma empresa, para ter o apoio de um executivo camarário, ou seja, para se formar, tem que dar o seu contributo, seja ele diminuir a sua pegada ecológica, a sua pegada ambiental, seja ele dar contrapartidos para benefício da sociedade, da comunidade, neste caso do Barreiro. Ou seja, tem que se pedir contrapartidas, não é dar formação, não é dar, ok, então vamos lá, vai correr um fundo. Não, e é como eu disse, é criar uma hierarquia de valor que diga assim, quais são as empresas mais fundamentais para a Barreira. Então é a criação destas empresas que nós vamos ajudar mais, porque isto é que faz falta ao Barreiro. É para estas que nós nos vamos mover mais, porque senão... isto se calhar atenta um bocadinho quanto à liberdade de expressão da criação de negócio, peço desculpa, mas a verdade é que nós não podemos tapar os olhos e deixar surgir negócios que nem cogumelo, que se atropelam e que se comem uns aos outros, e ainda por cima dar apoios para isso. É só nesse aspecto que eu penso que tem que ser algo criado, se calhar um bocadinho mais bem pensado. Eu se calhar estou a ser utópico, mas se for para fazer, como já temos outros exemplos, acho que não vale a pena. Então aí tenha a meta só de conhecer bem o seu tecido empresarial, para o poder ajudar o melhor possível e para poder criar uma oferta para captação de outro tipo de investimentos. Muito obrigado. Susana? Sim, ainda me estão a ouvir. Eu acho que nunca desligo. Sim. Augusto, não querendo também alongar muito, acho que o poder local deve ser o potenciador e o captador de investimento para a cidade. Tenha o interesse público e das populações presente, não é? Porque nós não podemos desenvolver uma cidade sem ter população. Nós temos aqui falado, e bem, na questão das acessibilidades do Barreiro a Lisboa, da área metropolitana, onde está também inserido. Mas aqui ainda ninguém falou da questão dos transportes públicos, não é? E lembrar que ao longo dos anos houve um grave desinvestimento na Soflusa, não é? Nos barcos que servem o Barreiro, fazem a ligação do Barreiro a Lisboa, e este investimento ao longo dos anos também degradou muito a acessibilidade a Lisboa. E quando nós temos quando a autarquia do Barreiro gera os TCBs,
também aqui é uma questão que, portanto, a aposta também nos transportes públicos dentro da cidade, e lembro-me que, portanto, estava previsto o alargamento a outras, à Moita e a Palmela, dos nossos transportes coletivos, e, portanto, isso também acaba também por ser, na minha perspectiva, uma alavanca potenciadora do desenvolvimento também do Barreiro, não é? A aposta nos transportes públicos nessa perspectiva. E depois também um ponto importante também, se calhar, a questão da reabilitação urbana, a habitação, e também o facto de poder também ser um foco de captação de população jovem também para o Barreiro, para vir morar no Barreiro. Também talvez fosse uma boa medida para esse captar de investimento e de população na nossa cidade. Era só. Ok, obrigado. Eu queria jogar aqui com... Há duas pessoas que colocaram aqui questões. Uma delas, que o Barreiro tem vivido na expectativa de projetos âncora, a cidade do cinema, a terceira travessia, o terminal dos contentores, o aeroporto do Montijo agora, tudo gorado. E, entretanto, uma questão central, que na prática, aqui uma pergunta-chave, mas existe alguma ideia de cidade que queremos construir? Portanto, na prática, temos falado da comunicação, temos falado de algumas questões que são chave quando pensamos os territórios, mas, em particular, o Barreiro, não tem, de facto, uma ideia de cidade que esteja suficientemente trabalhada, suficientemente sufragada. E eu lançava esta questão, afinal, que ideia de cidade é que existe, não existe? Quem é que quer falar? Eu acho que a última ideia de cidade era uma cidade de 200 mil habitantes e construída há 20 anos. E resulta exatamente da necessidade de atualizarmos a nossa visão de cidade, que não podemos adiar mais o tema que nos põe sobre a necessidade de termos um plano diretor municipal adequado àquilo que é a realidade do tempo presente e a ambição concretizável do tempo futuro. Dificilmente também há 20 anos, há mais de 20 anos, só numa visão idílica é que nós pensávamos que transformávamos o Barreiro numa cidade de 200 e tantos mil habitantes. Portanto, devemos ser objetivos na nossa ambição. Perceber que um plano tem que ter uma visão de longo prazo, mas uma materialidade do verificável em horizontes, em trans de tempo mais curtos e, sobretudo, neste momento, construir e ter um plano diretor municipal que guie a cidade, o seu governo e a sua estratégia nos próximos tempos é fundamental. Portanto, a nossa ideia de cidade hoje, como Augusto disseste muito bem e como Sousa Pereira fez vincar, não está construída. Cada um tem a sua, mas coletivamente não temos uma que sequer a tenhamos construído ou a tenhamos, enfim, sequer debatido. Todavia, a sua ausência não pode significar que nada mais faz até que isso aconteça. Temos que fazer força para que aconteça. Temos que fazer acontecer. Mas temos que ir dando passos no sentido de não nos resignarmos à circunstância em que hoje nos vivemos e que, como já aqui dissemos há pouco, é uma realidade consubstanciada na diminuição da população, no seu envelhecimento por aí fora. Portanto, transformar isso, o objetivo que o modelo de cidade tem que trazer, obviamente, dentro de circunstâncias
que a todos nos unirá, mas tem que ter depois um objetivo central e um bem maior: melhorar a condição de vida dos cidadãos barreirenses. E para isso podemos ir dando passos, concretizando passos nesse sentido. Mas do ponto de vista, não me parece que hoje a única visão de cidade irreal é a que está consubstanciada no último plano diretor municipal da década de 90. Manuel Henriques, quero adiantar sobre esta questão da construção de uma ideia de cidade. Eu quero só realçar aqui uma questão que o Sousa Pereira falou, coloca aqui duas questões: uma ligação rodoviária para o Seixal e uma ligação pedonal para criar um nicho de turismo ambiental único na área metropolitana do Tejo e Coida, isto aproveitando a zona ribeirinha. De qualquer maneira, só queria deixar e voltar a colocar a questão, José Manuel Henriques. Nesta terra, nós necessitamos de facto construir uma ideia de cidade. Em 2014, através de uma iniciativa que surgiu aqui, Barreiro e Moita, que era a Rede de Empregabilidade, começámos a desenvolver uns fóruns de desenvolvimento local, onde juntávamos empresários, juntávamos as escolas, a universidade, inclusive a Escola Superior de Tecnologia, mas também o Politécnico, envolvíamos organizações da área social, envolvíamos as autarquias e fomos desenvolvendo, através desta participação, uma ideia de áreas que podiam ser trabalhadas e depois tivemos a oportunidade, em anos subsequentes, trabalhar mais especificamente alguns eixos de ação, nomeadamente a inovação, nomeadamente a questão da partilha empresarial. E é engraçado que nós chegámos a encontrar empresários que precisavam de matérias-primas que outras empresas no Barreiro tinham possibilidade de fornecer e que iam buscá-las muito mais longe. Portanto, isto às vezes só porque não existe de facto digamos, um conhecimento, uma troca daquilo que existe para, a partir daqui, depois poder construir qualquer coisa muito mais substancial. Pronto, mas lembrando isto, por acaso, agora vai haver, no dia 10, um novo Fórum de Desenvolvimento Local, mas, obviamente, por causa destes constrangimentos, também será, digamos, online. José Manuel Henriques. Eu tenho muita pena, mas eu tenho uma sensação de estou tão fora dos vossos debates sobre a ideia de cidade do Barreiro, não do Barreiro, que eu tenho dificuldade de refletir. É um tema que me tem sempre inquietado, é verdade, por outros contextos, mas que tem a ver com a própria discussão se pode existir uma ideia de cidade, ou se haverá tantas ideias de cidade quando os participantes na cidade, pelo menos por diferentes pontos de vista, diferentes pertenças e formas de viver a cidade, até formas de ter condições para a realização do direito à cidade e direito a viver a cidade, e isso são questões muito atuais, mas o exemplo que deu dos empresários não conhecerem que poderiam ter fornecedores locais faz-me muito pensar na própria ideia de que da forma como se acumula o desconhecimento sobre o próprio conhecimento possível na cidade, ou seja, como é que nós nem sequer nos apercebemos de todos os conhecimentos que existem na realidade, porque muitas pessoas diferentes vivem em cidade sob diferentes pontos de vista. E eu não quero alongar mesmo neste tópico, porque eu conheço demasiado pouco os debates do Barreiro, propriamente ditos, mas realmente a questão que o José Paulo Rodrigues também trazia, de que falta um PDM, falta um instrumento, falta pelo menos uma reflexão estratégica sobre qual o caminho de seguir, podendo ser criticado, mas uma proposta de reflexão que possa ser atualizável, monitorizável e que se possa ver os próprios passos e as transformações que ele possa dar lugar, enquadra-se muito também nessa questão, que planeamento é que nas condições de hoje nos pode ajudar a incorporar nas propostas
de ideia de cidade, as diferentes formas de organização do conhecimento que têm a ver também com as diferentes formas de viver a cidade. E essa é uma questão que, por exemplo, a mim, neste momento, me sensibiliza muito e para a qual ainda não tenho respostas satisfatórias, tenho apenas a sensação de que aquilo que foi uma tradição no passado, de que o bom planeamento tinha que residir numa certa ideia de conhecimento científico, neste momento parece mostrar-se fortemente limitadora da construção de instrumentos de intervenção que possam beneficiar das diferentes formas de organização do conhecimento que pode existir da comunidade e da falta que existe nas formas de diálogo entre essas diferentes formas de conhecimento, que no exemplo que deu, até no mundo dos empresários, se torna tão difícil saber quantos fornecedores potenciais é que possam, ou clientes, possam existir no próprio Barreiro. Mas isso é apenas um tópico para um aprofundamento muito vasto e possível, mas que eu lamento, mas desconheço demasiado a realidade do Barreiro para saber como é que este debate tem cruzado com as agendas locais mais recentes. Eu quero só aqui chamar a atenção, há aqui o Carlos Fernandes que nos diz uma cidade do futuro, e com o futuro é necessariamente uma cidade alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, nós já estamos mesmo a chegar ao limite do nosso tempo. Queria, obviamente, agradecer muito a participação dos oradores e das pessoas que foram colocando questões. Obviamente, nós temos alguma mágoa destas sessões não poderem ser feitas em espaços com as pessoas, para podermos ter momentos muito mais participativos. No fórum de maio, eu gostava de dizer isto, no fórum que nós vamos fazer em maio, esperemos que já possa haver algumas condições para trabalhar. Nós gostávamos muito de poder contar convosco, porque vamos trabalhar de uma forma muito, digamos, animada, no sentido destes diferentes debates que se vão fazendo e das diferentes questões que se vão colocando, possamos, de alguma maneira, devolver e, digamos, provavelmente avançar com o segundo ciclo num processo muito mais aberto e muito mais participado. Portanto, renovo os nossos agradecimentos a todos. Estejam atentos porque, em janeiro, como eu disse, vamos promover um novo debate e que tem muito a ver com as fragilidades do ponto de vista social e daquilo que se coloca nesta altura em relação às franjas das pessoas que estão, de facto, em situações de maior desvantagem e como é que nós podemos trabalhar, portanto, as dinâmicas no sentido de, como dizia há bocado o José Manuel Henriques, que é trabalhar de modo que as pessoas não sejam só, neste caso das pessoas que estão em maior desvantagem, não seja só terem digamos, algum apoio momentâneo, mas que tenham a possibilidade de crescer, de se tornar ativos e, portanto, de ter um nível de participação, e isso é a nossa preocupação enquanto comunidade que devemos ter. Ok, renovo os agradecimentos, muito obrigado, e estejam atentos, porque vamos pôr isto online, ok? E pronto, até um dia. Adeus, boa noite a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.